Bom, pessoal, agora nessa aula nós vamos criar o nosso arquivo de rotas, certo? Então eu vou fechar tudo aqui. A nossa rota eu vou colocar também dentro da pasta de configuração, certo? Então eu vou chamar aqui de router.js. Pode ser o nome que você quiser, certo? Eu vou chamar aqui de router. Como eu vou trabalhar com as rotas do Express, eu preciso novamente da instância do Express aqui. Então eu vou importar novamente, require Express. Tá? Vou criar uma outra const, que vai ser o router do Express. Né? E aí, para utilizar o router do Express, eu vou utilizar aqui ó, o express.router. Né? E aqui eu tenho uma instância do router do Express. Beleza? Essa instância do router, pessoal, vai ser utilizado em um outro script. Certo? Então, esse script é o script para a gente criar a instância do router. Certo? Só que a rota em si não vai ser utilizada aqui, vai ser utilizada em outros scripts, certo? E que scripts são esses? São os scripts das controllers, certo? Então, olha só, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma const, eu vou chamar aqui ó, de book controller, que eu não tenho ainda, né, o book controller, mas eu vou ter daqui a pouco. Então, eu vou importar ele, ó. Deixa eu criar ele logo aqui, ó, na controller. Eu vou ter aqui um book controller.js, certo? Eu vou ter esse arquivo aqui de controller que nós vamos implementar ele daqui a pouco. Mas eu já posso dar um import dele aqui, ó, required. Ele vai estar dentro de controller, né? Então eu vou ter que sair aqui ó, dentro da pasta de config e entrar aqui na pasta de controller e importar o book controller, certo? Então eu preciso do book controller, tá? Mais uma vez. Por quê? Porque essa rota que eu instanciei aqui vai ser utilizado lá dentro do book controller que eu importei aqui, certo, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou chamar o book controller e vou passar como parâmetro o router, certo? Possa ser, pessoal, que vocês não estejam entendendo agora como é que eu passei isso aqui, porque eu não implementei nada aqui ainda, certo? Mas o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma função JavaScript que recebe um parâmetro, certo? E esse parâmetro vai ser justamente a rota. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Eu tenho uma instância aqui, ó. Na verdade, não tenho uma instância. Eu tenho o que foi exportado aqui, né? O que vai ser, ou melhor, importado aqui, né? O que foi importado aqui vai ser uma função que está lá dentro de book controller, que eu não implementei ainda, né? Mas eu vou implementar uma função que recebe um parâmetro, que vai ser a rota. Então, o que eu vou ter aqui na minha constante? Né? Eu vou ter o quê? A função, né? Que recebe um parâmetro rota. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Chamando a função, passando o parâmetro. Beleza? E aí, lá dentro do controller, que eu vou implementar na próxima aula, vocês vão ver onde é que eu vou utilizar essa rota. Né? Mas, a princípio, entenda que eu vou ter uma função que recebe um parâmetro, e esse parâmetro vai ser a rota. Certo? Por fim, o que eu preciso fazer é importar, ou melhor, deixar esse nosso script de rota visível, né? Porque eu vou utilizar também lá dentro da index, né? Então, module.export e eu vou importar o que? A nossa rota. Tá? Por que eu preciso importar, pessoal? Porque ó, lá na index, eu até comecei aqui, ó, nosso middle principal, né? O nosso middle user, eu vou ter essa rota que eu estou definindo, que vai ser o barra API, né? Lembrando que isso não é obrigatório, né? Eu sempre gosto de colocar nos prefixos dos meus endpoints o barra API, certo? Isso aí é algo que eu gosto de fazer, né? Você não é obrigado a fazer isso. E depois eu passo as rotas, né? E aí as rotas conhecem todas as nossas controllers, né? Por enquanto só vai ter um aqui, certo? E com isso, pessoal, você passando as suas rotas aqui, toda rota que você criar, né, que você passar como parâmetro aqui na sua controller, vai ter que obrigatoriamente anteceder aqui, né, na escrita lá da sua rota, o barra API. Né? Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um const, criar uma outra const, que eu vou chamar de router, né? E eu vou importar também, ó, require .config.router. Beleza? Então nessa aula nós vamos parar por aqui.
né? Na próxima eu implemento o book controller e aí eu dou uma revisada geral para vocês entenderem aqui o que eu fiz, caso tenha ficado ainda alguma dúvida, né? Primeira vez que você vê esse tipo de arquitetura, pode ser que você não entenda logo da primeira vez, certo? Mas eu garanto que na próxima aula vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, caso você não tenha entendido ainda, beleza?